Olá, boa tarde. Começando mais uma live hoje aqui com vocês. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal chegando. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu só baixar o volume aqui que eu sempre esqueço. Prontinho. Acho que agora sim. Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês, né? O pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook, no Instagram. E a gente vai começar falando sobre 4 coisas que você precisa saber. Então, a gente sempre quer melhorar a produtividade do filho, né? Sempre quer fazer com que o filho tenha produtividade, que ele contribua em casa, que ele contribua, faça parte dele nas lições, né, nas atividades escolares. A gente deseja que ele se comporte de uma forma proativa dentro de casa, mas aí a gente também tem contrapartida, que é como a gente estimula tudo isso, como a gente olha e interage com tudo isso, não é mesmo? Então, hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de 4 coisinhas bem importantes que vocês precisam saber. Então, fiquem aí, ok? Então, para quem não me conhece, quem não viu ainda o meu trabalho, meu nome é Sil Moraes, eu sou psicopedagoga e consteladora familiar. E quando vocês entrarem, dá um oi, fala oi, Sil, né? Me dê um oi, pessoal, principalmente o pessoal do Facebook, que eu não consigo ver quem está aí, né? Quem está olhando, assistindo a live. Então, é muito gostoso quando eu encontro e recebo o oi de vocês. Também vou pedir, tá? Marquem as pessoas que vocês gostem, que quando estiver falando, tiver algo importante, marquem aí nos comentários uma pessoa que vocês gostem e convide para estar aqui, para estar ouvindo. Se ela não puder ouvir ao vivo, dá para assistir depois, né? Mas não deixem de marcar, porque às vezes vem uma pessoa na nossa cabeça e a gente fala assim, olha, tal pessoa, seria interessante saber disso. Então, marquem. E não se esqueçam de dar um like também, que é o abraço, que é o, né, é o cheirinho, é o dengo da gente aqui, né? Então, não deixem de também dar o like de vocês e compartilharem essa live. Estou todos os dias aí, falando firmemente com vocês e trazendo outras formas de olhar para as questões de desenvolvimento em relação à nossa atuação enquanto mães, principalmente, né? Os pais aparecem aqui também, às vezes aos pouquinhos, mas a nossa fala aqui é fortemente com as mamães, né? Isso não quer dizer que os homens também não podem assistir, tá? Os pais também podem estar assistindo com as mamães aí, sim, não é mesmo? Mas o nosso foco aqui é esse papel de ser mãe, né? Esse desafio que a gente tem. Porque quando você está em meio a uma série de situações de vivenciar o papel de ser mãe, tem muitas dúvidas, muitas angústias, muitas inseguranças. E se a criança tem um transtorno, se você está num processo de diagnóstico, ou tem uma demanda muito forte, aí que a coisa degola, porque você fica procurando, buscando auxílio. E cá entre nós, muitas mães falam, e eu falo porque eu também sou profissional, mas muitas mães falam assim, Sil, eu não aguento, né? Parece que tudo é minha culpa, parece que só eu faço as coisas erradas, tudo está focado em mim, não é? E aí eu explico muito através da constelação familiar como essa energia tão forte, tão poderosa, que é a energia materna, não tem igual, ela é riquíssima, ela é maravilhosa, não é? Então, dá a sensação de fato que é tudo com você, dá a sensação de fato que, né, a mãe leva paulada ali em todos os sentidos, mas na verdade, todas essas questões que a gente olha, que a gente vê aí dentro do desenvolvimento infantil, até ao longo da minha carreira, né, já mais de quase 30 anos aí na estrada como psicopedagoga, como
professora também de educação infantil, universitária, em todas as áreas, né? Eu brinco que só não fui secretária da educação porque não era alguma coisa que me chamava a atenção, mas toda ali, a lida com criança, eu vivenciei, desde babá até supervisora de ensino, professora da universidade, professora de... Né, na época do magistério que a gente tinha. E hoje a gente vai estar falando fortemente aí sobre 4 coisas, né? 4 coisas, assim, fundamentais, tá? Que vocês precisam saber hoje. Não pode sair daqui, tem que ficar até o final, tem que participar, tem que perguntar, ok? Me questionem, me tragam suas dúvidas que a gente vai melhorando cada vez mais aí com a participação de vocês. Então, 4 coisas, tá, que vocês precisam saber para melhorar a produtividade do filho ou da filha de vocês, tá? E adequando posturas. De quem vai ser? Que postura é essa que a gente vai adequar? Certamente é a nossa postura, né? A forma como que a gente aborda o filho em todo sentido da vida da gente. E uma das coisas, a primeira, peguem aí a canetinha, o papel, não saia sem anotar, porque a primeira coisa, tá, que a gente tem que sair daqui sabendo é o seguinte: o que olhar? Eu vejo muito as mães se debaterem constantemente em várias situações de dificuldade de autonomia do filho, de dificuldade de execução, de dificuldade de aprendizado. Eu vejo as mães se debaterem muito, mas aí, quando a gente fala, olha, vamos focar a atenção nisso, e aí, quando você vai conversar com as mamães, elas começam focando nisso, daqui a pouco está queixando daquilo, daqui a pouco queixando daquilo outro. Vocês não fazem isso, não, né? Mas é assim, é a forma com que a gente, de fato, faz. Isso, a mulher, ela tem uma tendência, gente, de fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo. E a gente acha que quando a gente vai lidar com a criança, a gente também tem que dar 10.000 coisas e a criança tem que ir no nosso ritmo. Mas a criança não vai no nosso ritmo, ela não consegue ir no nosso ritmo. Por isso é importante focar, saber o que você vai pôr de olho ali. Então eu falo para as mamães, listem tudo, mas escolha uma coisa para focar. Escolha uma coisinha só que você vai pôr o seu olhar. Porque é começando dali que você vai começar a ter resultados e vai se estimular. Vamos pensar assim, você tem que arrumar o seu guarda-roupa, tá? O seu guarda-roupa está uma bagunça e está tudo desarrumado e você está sem tempo, porque a vida é corrida mesmo e as pessoas estão sem tempo para fazer as coisas, né? Hoje a gente está aí dentro de casa, mas isso não quer dizer que a gente tenha mais tempo. Parece que falta tempo, né? Para mim, pelo menos, se tivesse mais do que 24 horas, eu iria amar, né? Eu falo que está passando muito rápido. E aí você tem aquele guarda-roupa imenso, cheio de coisas para fazer, né? Cheio de coisas para arrumar, e você tira tudo do guarda-roupa. Tira tudo, e tira do cabide, porque hoje você está animadíssima. Hoje é o dia da arrumação. Você vai mandar bala. Então, você está super animado. E você tira tudo do guarda-roupa. O que acontece momentos depois? Você começa animado, aí você começa a olhar o que está faltando. Aí você começa e olha o que está faltando, vai vendo. Aí cansou, né? E aí o que você faz? Cata a bola tudo de novo, joga, ou vai fazendo de qualquer jeito, mas aquilo vai te dando uma gastura, vai sendo uma coisa tão pesada de fazer e lidar, que não vale a pena de se desgastar. E com os filhos é a mesma coisa. Você vê 10.000 coisas para ajudar o seu filho, você vê 10.000 coisas que você tem que orientar ou que fazer com o seu filho. E não adianta vocês quererem colocar tudo. Não adianta. É importante
Linkar, sim, pode linkar tudo, põe lá como prioridade tudo que você vê que você precisa ajudar o seu filho. Ah, preciso ajudar ele a ser mais organizado com o material. Ah, preciso ajudá-lo a ter uma letra mais bonita, né, ou ter um capricho melhor. Eu preciso ajudar o meu filho a ter mais atenção. Eu preciso ajudar o meu filho a ter horário para estudar. E aí, o que, que eu faço? Eu chamo o meu filho, falo, senta aqui, faz letra bonita, arruma a mesa, põe atenção aqui, pega aquilo. Não é assim que a gente faz? E a gente põe tudo naquele momento. E a criança, o que, que ela vai fazer? Opa, 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 eu não quero. É muito para mim, é muita demanda, é muita exigência. Mãe, você exige demais, eu não aguento assim. Me dá um tempo. E a criança fica inquieta, aí ela começa a olhar e ela começa a te boicotar. E é nisso, né, que é importante a gente falar. Por que, que a criança nos boicota? Porque nós não elegemos as coisas como a gente tem que fazer. Se a gente for olhar sistemicamente, né, dentro das constelações familiares, a gente fala muito isso. Fique no essencial. Então, fiquem no essencial. O que é essencial naquele momento? É essencial a criança se organizar para ela poder pôr o foco dela, para ela poder pôr atenção mais. Se é isso que é importante, fica nesse essencial. Não vai adiantar você fazer tudo ao mesmo tempo e solicitar dela tudo ao mesmo tempo, principalmente se ela tiver uma dificuldade maior para aprender. Ela não vai dar conta, ela não vai administrar e nem administrar a sua demanda, porque os filhos podem não parecer, mas eles não querem nos decepcionar. Às vezes, esse comportamento, tanto da criança que ela está, eu não quero olhar, não quero olhar, não quero olhar, não quero fazer, é porque elas têm um medo enorme de te decepcionar, porque ela sabe que se ela for começar a escrever, a letra dela vai estar feia e você vai olhar triste porque aquela letra é feia, é horrível, não entende nada. Então, é melhor não escrever. Em outros momentos, ela vai deixar de pôr a atenção porque, né, é desgastante para ela e ela não sabe realmente focar a atenção ali. Então, não adianta, para a gente também fica difícil de administrar muitas coisas. E não pense só que é com a mãe. Nós, profissionais também, nós fazemos uma avaliação, olhamos tudo que precisa ser trabalhado, mas a gente põe foco inicial em algumas coisas que são prioridades, que aquilo vai ajudar e contribuir com outras coisas. Então, a gente seleciona uma coisinha só. Né? Não adianta, então, tirar o guarda-roupa inteiro, pega lá a primeira gaveta. Então, vamos arrumar as gavetas lá de lingerie, de calcinha, né, de sutiã, ou de meia, vamos arrumar essa gaveta. E você tira somente o que está naquela gaveta e arruma, tá? Se precisar da sua demanda em outro lugar, aquilo não ficou inacabado. Você teve um começo, um meio e um fim. Você ajudou o seu filho naquele ponto, a se organizar naquele ponto. Então, numere para ele, filho, olha, essa semana a gente vai pôr mais a atenção na forma de você se organizar, porque a forma com que você se organiza dificulta para você fazer a lição. Então, vamos lá. Você quer um filho mais produtivo? Então, vamos olhar para uma coisinha de cada vez, porque assim a criança também vai sentir que ela atendeu aquilo, que ela conseguiu te atender. E pegue as coisas que são mais fáceis. Vocês viram que eu peguei só uma gaveta de lingerie, né? Eu não peguei logo de cara a parte de blusas, né? Ou de acessórios, que mulher tem muito acessório, né? Não peguei essa parte, peguei de lingerie uma gaveta, só uma gaveta. O que é mais simples. Por quê? Porque se a criança consegue melhorar nisso e você fica bem e feliz, ela vai sentir que ela está à sua altura, que ela consegue atender a sua expectativa, e ela vai ficar super bem com ela. Ela vai ficar feliz. Por quê? Porque ela conseguiu. E você vai ficar bem, porque você também conseguiu melhorar algo que você vê
que é comprometedor no desenvolvimento do seu filho, que é difícil. E é mais fácil você procurar atividades ou ações, estratégias, quando você elege uma coisa só. Você põe o foco naquilo. Então, se é a organização, então olha só a organização no material. Olha a organização como um todo, como ele senta para comer, como ele senta, ele faz com os pertences dele, né? E se isso for muito pesado, muito difícil, eleja outra coisa. Eleja outro ponto. Então, o primeiro passo, sabe, dessas coisas que você precisa saber, o primeiro de tudo é isso. Eleja uma coisa só para dar conta daquilo que você quer que auxiliar o seu filho para ele se tornar mais produtivo. Então, não deixem de esquecer de anotarem isso, certo? Correto? Vamos lá, para o segundo ponto. Né? Qual é a segunda coisa, Sil, que eu preciso saber para eu poder ajudar o meu filho a ele se tornar mais produtivo? Quando você olhar a produção dele, é importante a gente entender que é uma produção de criança. Embora a gente tenha a percepção de que ele vai fazer e que a gente quer que ele chegue na sua excelência, né, que ele faça muito bem feitinho, que ele atenda a isso, mas a gente vai fazer com que ele, né, tenha uma produção e que seja uma produção muito mais de criança. Porque a grande questão que a gente sempre coloca para os pais é o olhar diferente do pai. E aí vai depender de como você foi educado, de como você aprendeu, que é a forma que você também ensina seu filho. Eu vi uma postagem, até comentei em uma das lives que eu fiz, que é a professora escondida na mãe. Quem quiser dar uma olhadinha lá, vale a pena, né, que eu falo sobre, eu não sei se foi nessa live que eu dei o exemplo de uma mãezinha que ela colocou assim numa postagem, e eu achei até bonitinha, ela pôs a menininha limpando porque a menininha riscou o móvel. E aí, enquanto mãe, ela estava ali, você sujou, você limpa. Né? A menina, detalhe, a menina tinha uns 3 aninhos, mais ou menos. Né? E aí, eu, carinhosamente, eu escrevi para ela, dizendo assim, ok, é legal, né? Eu acho que ensinar o filho, se sujou a limpar, é muito legal. Mas que a gente não podia esquecer uma coisa. Gente, olha aqui atrás de mim, né? Eu tenho um quadro, tá? Que é um quadro que tem uma figura. Mas essa figura poderia estar estampada onde? Na parede, né? Se eu puxar o meu abajurzinho aqui, ó, quero ver se vocês conseguem ver, tá? Não sei se dá para ver. Se eu puxar o abajur aqui, ele é desenhado. Ele tem figuras, não é? Não tem figuras. Se eu mostrar a minha roupa, vocês vão ver que tem desenhos. Não tem desenhos? Então, logo, a criança, quando ela é pequena, que ela escreve nas paredes, que a mamãe fica toda doida, por que ela faz isso? Porque o mundo é desenhado. Existem desenhos na toalha, existe desenho na roupa, existe desenho na almofada, no abajur e na parede, logo eu posso fazer desenho. Olha que bonitinho, né? Eu posso fazer desenho, então o que eu vou ver? Eu vou escrever e fazer desenho na parede. Por quê? Porque eu estou vendo que o mundo é desenhado. Então, a criança, ela tem a perspectiva dela muito mais generalizada. E nós temos uma perspectiva muito mais organizadora, mais sistemática, mais com regra. Isso dá um confronto imenso. Então, não esqueça dessa segunda pistinha, tá? Que quando vocês forem ajudar, perceber a forma de ajudar. Porque
olha para a criança e diz: nossa, que desenho legal que você fez, mas aqui não é todo lugar, embora a gente vê desenho em tudo, como eu falei, não são em todos os lugares que a gente pode desenhar. Eu vou te dar folha para você fazer desenho, tá bom? E aqui onde você escreveu, nós vamos limpar. Então, vamos lá, mamãe te ajuda. E vamos cantar uma música para a gente poder limpar? Por quê? Porque se eu vou com abordagem, se eu vou tentar educar meu filho, mostrando que tem regras, que tem limites, que não pode ser dessa forma, né? Eu não estou olhando através do olhar dele, das referências de criança dele. E considerar essas referências de criança, considerar as referências de cada idade é importante. Assim como a gente tem, né, as mães dos adolescentes, que estão aí, né, todos na tecnologia, jogando, brincando. Não adianta eu dizer, a tecnologia é ruim, né? Ou a tecnologia não presta, você fica só na tecnologia, já estou cansada, você não faz nada dentro de casa. É entender e reconhecer, filho, ok, você é de uma geração de tecnologia, né? Mas a gente precisa pôr tempo para isso, você não pode gastar todo o seu tempo somente nisso. Mas eu entendo que você gosta, eu entendo que é importante para você, é legal, né, jogar. Eu entendo, eu também fico lá no WhatsApp, eu vejo bastante Facebook, né, eu trabalho com a tecnologia também, hoje eu estou trabalhando mais com a tecnologia, então a gente vai vendo a importância. Então, é significar o mundo da criança, né, ou do jovem, e significar o meu mundo. São dois mundos que às vezes entram em confronto e que eu não vou fazer meu filho ser produtivo quando eu não considero o mundo dele. Quando eu digo para ele assim, não quero saber, né? É para fazer assim porque eu estou mandando, é para fazer assim porque você está aqui embaixo do meu teto e tem que me respeitar. Então, a gente vai criando muito mais limosidade nas relações. E naquele exemplo da criança que é pequenininha, que vai limpar lá a superfície e a mãe está lá. Isso mesmo, tem que limpar, bonitinha, limpa direitinho, né? Com um tom mais autoritário, enquanto ela está limpando, dentro dela, ela está destruindo o que ela desenhou. Dentro dela, ela está pensando, eu não sou boa, eu não faço nada certo. E aí, quando a gente cresce como adultos, cheios de medos, cheios de insegurança, cheios de traumas, né, como vamos dizer assim, na verdade, cheios de formas crostadas na gente, que vão grudando. Você não faz direito, você não é boa, sua produtividade não é boa, você não fez uma boa criatividade, então vai grudando. Né? Essas questões vão grudando na gente. E a gente vai ficando pesado, e vai crescendo dessa forma pesada, vai crescendo dessa forma difícil. E não precisa ser assim. Né? Por isso, quando a gente adequa a nossa postura frente àquilo que a gente escolheu para ajudar o filho, é muito importante, porque a gente vai de uma maneira que é leve para a gente e de uma maneira que é leve para o filho, porque a gente entende o contexto, a gente entende em que época, que idade, qual é a visão que ele tem de mundo, né, que é diferente da minha visão de mundo. A visão de mundo dele, como adolescente, eu tenho que ganhar, poxa, eu tenho que chegar a ser Platinum no meu jogo, poxa, eu tenho que chegar a ser o top lá, eu tenho que treinar para ser bom, porque os caras lá estão mandando ver, os caras treinam, eu tenho que treinar também. Então, quando eu reconheço esse universo do meu filho, e falo para ele, eu entendo, né? Olha, você legal, você está treinando aí, o que você quer chegar? Mãe, eu quero passar para outra fase, eu não estou conseguindo, aqui eu estou conseguindo, estou quase chegando nisso. Poxa, bacana, eu reconheço isso, né?
Mas a gente tem que também ver o outro lado. Como você pode fazer isso sem prejudicar as coisas que você tem que fazer em casa? E aí eu vou para a conversa. Se não dá, logicamente eu aperto mais um pouquinho, né? Eu vou dando a seguradinha. Olha, se você, e aviso, olha, se você não negociar comigo, nessa questão aí do celular, do tempo que você fica na tecnologia, a mamãe vai ter que tomar uma atitude que não vai ser tão camarada, não vai ser tão legal. Então, eu entendo o seu universo, mas eu preciso que você entenda que tem coisas para serem feitas também. E que eu quero que você fique no mundo real também, não só no mundo virtual. Então, o segundo passo é como a gente está ajudando, como a gente está olhando a perspectiva da criança para a gente poder ajudá-la. Se a gente não considerar essa perspectiva dela, nós damos um grande tiro no pé. E acho que essa perspectiva é muito importante. Assim como a criança, quando está produzindo, está escrevendo, ela não vai escrever corretamente. Então, eu tenho uma fala que as crianças se sentem até aliviadas e passam a escrever mais, porque quando eu peço para elas escreverem, eu digo, escreva do jeito de criança. Porque o jeito do adulto, né, é um jeito formal, na língua, sem muitos erros, né, com boa estrutura. E o jeito de criança tem erros. E se eu sei que tem erros, eu não fico. E aí vem o terceiro ponto importante que vocês pais não podem deixar a nota aí, não podem deixar de ter, né? É a forma de olhar o erro dos filhos, né? Como a gente olha o erro? A gente olha na perspectiva de adultos e de adultos de como fizeram com a gente, ou é certo ou é errado, ou é certo ou errado. Então tem essa polaridade aí em relação aos erros, ou você está certo ou você está errado. Só que o erro, e aí eu já abordei aqui, mas vamos relembrar, o erro, ele tem etapas, ele tem fases. Sim, ele tem fases. Não tem só acerto e erro, tem etapas. Entre o errar e o acertar, eu passo por etapas. Então, a primeira etapa do erro é quando a gente não enxerga que a gente está errando. Né? Vou dar o exemplo da palavra casa. Eu escrevo casa, com K e Z, tá? Então, o primeiro momento, eu não sei se é com Z, com S, e eu ouvi casa e eu estou escrevendo do jeito que eu acho. Então, é um momento em que nós, as crianças e nós também, porque enquanto mães, nós também fazemos coisas que nós não estamos percebendo que a gente está errando. Eu não dei o exemplo lá da moça que fez a menininha limpar a superfície porque ela desenhou, a forma com que ela abordou a filha foi a forma que ela acha que estava certo, né? Que ela estava seguindo, de repente, um padrão que veio lá da mamãe ou de outras pessoas, então ela não tem aquela visão, está errado, né? Ela percebe uma situação e ela faz a correção, até que alguém diga, olha, talvez a forma com que você fale pode ser diferente, o que você deseja está legal, né? Vamos lá, ensinar a criança, mas a forma com que você está abordando, que talvez não seja tão interessante assim. Então, eu tenho o primeiro momento, eu não enxergo. Assim como tem aqueles pais que não enxergam de jeito nenhum que o filho está se drogando, não consegue ver. E o filho está lá, já está usando maconha já meses ou um ano, e não enxergo. Para mim, não percebo enquanto mãe. Não sei, né? Não olhei, não enxerguei para isso. Ou eu vi que meu filho estava se desenvolvendo, mas eu não enxerguei que ele não estava desenvolvendo da forma adequada. Eu não percebi que aquela forma com que ele está desenvolvendo, né, não estava contente. Eu não conhecia, não tinha uma métrica. Então, para mim,
e estava desenvolvendo, e estava tudo certo. Quer dizer, estava com 2 anos, não estava falando, está tudo certo, acho que é normal. Né? Quando a gente, essa primeira fase do erro é quando a gente não tem realmente clareza, consciência sobre o que é. E aí a gente vai para o segundo momento, né, segunda fase do erro, que é quando a gente faz, mas fica na dúvida. Então, digamos assim, que a gente escreva casar. Então, eu escrevo C-A-Z-A. E aí alguém me diga assim, Sil, olha, você errou a palavra casa. Eu pego a borracha, apago o C e ponho o K. Aí vocês vão falar assim, não, não é isso que está errado, é o Z. Só que o que acontece? Na minha elaboração, no meu processo de entendimento, de fase do erro, para mim, onde eu estava em dúvida era se era C ou se era K. Então, quando você me fala assim, você errou, opa, errei, não é C, é K. Só que o que aconteceu neste exemplo? Na palavra, eu estava na fase 1 do ZA, né? Eu não estava enxergando o que eu estava errando ali. Para mim, era tranquilo, ZA com Z. Não tive dúvida. E botei ali, eu não estava enxergando o que eu estava errando. Agora, já na letra C, eu estava com dúvida. Então, quando você me dá o alerta de que eu errei, eu vou lá e corrijo. Quantas vezes a gente aborda os filhos e chama a atenção e ele vai tentar consertar e você fica mais brava ainda porque você fala, pô, mas não é isso, você não está vendo que não é isso, eu estou falando que você tá fazendo errado e você continua fazendo errado, e eu chamo a atenção do meu filho e eu esbravejo, eu fico brava. Por quê? Porque eu não considero que fase que ele está, o que ele está observando, será que ele tem clareza de onde ele está errando? Então, vamos lá. Primeira fase do erro, eu não enxergo nada. Segunda fase do erro, eu erro, mas eu tenho dúvida. Terceira fase do erro, é quando eu falo para minha mãe assim, mãe, casa é com C ou com K? Então, eu antevenho. Eu olho antes, eu paro, penso antes como eu devo escrever, com C ou com K? E quantas vezes a gente também parou e falou, bom, como que eu tenho que fazer aqui? Mas se sente insegura. Como que eu tenho que lidar com isso? Meu filho perguntou sobre sexualidade. E agora? Eu falo tudo do jeito que é, falo que quem a gente veio foi da sementinha. Como é que eu falo? Como é que eu vou abordar isso? E eu fico em dúvida. Então, vejam, nós também passamos por essas fases do erro. E a gente fica se perguntando, será que é desse jeito? O outro? Aí eu pergunto para uma amiga, olha, minha filha tá aí querendo entender sobre a sexualidade. Como é que você fez com seu filho? Como é que você faz nessa situação? E a gente vai pegando o quê? A pistinha. Por quê? Porque neste momento nós estamos antevendo a situação e antevendo um erro. E se munindo de um conhecimento para que a gente não vai errar mais. Então a gente observa. Então vejam, gente, nós, assim como os nossos filhos, vivenciam essas etapas do erro, que são tão importantes, e a gente tem que entender isso. Por isso que, às vezes, a gente fica lá gastando uma ladainha para fazer o tiquinho lá, entender, ser mais proativo, fazer as lições melhores, ir bem na escola, estudar, só que a gente não está considerando isso, o que ele está entendendo da onde ele está errando. Quando eu falo para ele, isso aqui não está legal, isso aqui não está certo, qual é a consciência que ele tem? Em que fase do erro que ele está, que ele se perde? E eu me perco também, porque eu não considero isso. Então, eu não consigo ajudar o meu filho. Eu só vou, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo. Só que aqui tem etapas. E é onde a gente vai para a última etapa,
que é quando a gente realmente sabe o que tem que fazer. Então, eu sei que casa eu escrevo com C e com S e eu não erro mais, porque eu já tenho consciência, eu já passei por essas etapas anteriores. É quando eu já sei como eu tenho que abordar e nasce o segundo filho, eu fico muito mais tranquila para atuar como mãe, porque eu já sei, eu já passei por essas etapas, já passei pela insegurança, já passei pelo medo, então algumas coisas já estão mais confortáveis para mim. Outras eu vou ficar o quê? De novo, lá na primeira fase, não vou ter consciência de que eu estou errando. É quando a gente fala assim, às vezes, para a mãe, né, que tem o segundo filho, e fala assim, ela fala, olha, filho, você tem que dar para o seu irmão, porque o seu irmão é menor, então você tem que deixar ele na frente, porque ele é menor, então você tem que ceder porque ele é menor. E aí eu falo para as mães, mãe, mas ele vai ter que sempre ceder para o outro, né? É isso que ele precisa aprender, a sempre ceder tudo para o outro? Não, não é isso que eu estou falando. Não, vamos lá, vamos observar. É essa mensagem que você está falando para ele, que ele não tem a vez dele, que ele tem que ceder sempre. E aí, como a gente cresce? Cresce pensando que a gente sempre tem que ceder na vida para o outro, porque é dessa forma com que é colocado. Então, quando eu oriento os pais e digo, olha, quando tiver, então, neste momento, você não enxergou o jeito que você estava fazendo, você não tinha consciência. Agora, eu estou colocando uma informação para você. Isso não quer dizer que na próxima situação você pode não, né, fazer erradinho de novo, né? Você está na fase do erro, de ir lá e ensaiar o erro, você pode errar novamente diante dos seus filhos, mas você vai ter um pouco mais de consciência. Até que num outro momento você vai pensar antes de falar, peraí, deixa eu olhar a situação e eu vou olhar o contexto, que é lá a primeira dica que eu dei para vocês hoje. Eu vou olhar o contexto. Qual é o contexto? Poxa, o meu filho ganhou um tablet. Esse tablet é importante para ele. Será que é justo eu dizer para ele deixar o tablet na mão do irmão menor, que não vai ter cuidado? Porque depois o irmão menor vai estragar, vai riscar, o irmão maior bate e eu vou em cima do irmão maior porque bateu no menor. Mas eu olhei a situação, eu analisei essa situação. Não, né? Então, de repente, eu estou ali com a criança, com um contexto. Então, o primeiro momento, parei, olhei a situação, né? Vou olhar das partes. É importante para o meu filho aquilo que ele ganhou, então eu vou pôr limite no pequeno. E vou dizer para o pequeno, sinto muito, este é um brinquedo, é um material do seu irmão que você não pode mexer. E o pequeno vai, o quê? Começar a entender que não é tudo que ele pode ganhar, que não é tudo que tem que ficar, né, a bel prazer dele, que o irmão não tem que ceder sempre para ele tudo, que ele também tem que entender o limite do outro, o espaço do outro, preservar o espaço do outro. E aí eu consigo discernir isso, mesmo porque, sistemicamente, lembra que eu sempre falo para vocês, quem vem primeiro, tem precedência, né? O segundo veio, ele tem um lugar de direito dele, ele está precisando de mais atenção, mas tem situações que o mais velho tem que ser considerado. Então, tem a hierarquia, que a gente sempre coloca aqui também. E aí a gente vai vendo, né, que a gente tem esses ajustes, que a gente tem essa forma de lidar, que a gente tem um movimento que a gente faz, né, que nós fazemos para com os nossos filhos, na educação, de uma certa forma, de uma maneira geral, não é? E o quarto passo, alguém arrisca? Qual é o quarto passo? Então, vamos recapitular os passos para ver se você anotou direitinho. O primeiro passo é olhar
né? Olhar para a situação. O segundo passo é ver a forma com que você está ajudando, a perspectiva, né, do olhar da criança para o seu olhar, distinguir, observar melhor isso. Terceiro passo, observar que etapa essa criança está e que etapa você está do erro. Né? Como eu falei, tem as etapas, que ponto que você está. E o quarto passo? O quarto passo, gente, é estar presente no momento em que você vai educar o seu filho, ensinar o seu filho, orientar o seu filho. Estar presente é realmente fazer aquele momento, parar tudo na sua cabeça, as outras coisas que você está fazendo, para estar ali. Porque muitas vezes a gente quer que o filho seja produtivo, mas a gente não está presente quando a gente está nesse momento do ensinar e do educar. Então, eu não olho para ele, e ele não se sente percebido, ele não se sente incluído. E nem eu, às vezes, me incluo na forma com que eu estou educando. Às vezes sou eu que não me incluo. Eu vou fazendo, vai lá, pega isso, faz aqui, arruma direito, olha, você não está fazendo direito, senta aí, presta atenção, e vem aquela enxurrada de coisas. Então, estar presente naquele momento é muito importante, porque se eu não estou presente, tá, naquele momento, não vale nenhuma das outras 3 dicas que eu passei. Exatamente, Bianca, atenção plena. E é aquela atenção, mesmo que seja de 1 minuto. Isso é energia, gente. Nós temos a tendência até de ver as coisas, e portanto que a gente está no touch aí, né? Passando as coisas tão rapidamente que a gente não põe a nossa energia. Sem ver do celular, ou pensar em atividades que a mãe precisa fazer ainda. Sem dúvida, Bianca, porque é uma coisa realmente de... Calmara, é energia presente. Então, respirem fundo agora. Respirem bem fundo. Estejam presentes aqui. E esse momento de respirar é importante, porque quando você está ali e sua cabeça está no celular, coisa que você tem que responder, ou a louça que você tem que fazer, a comida, ou qualquer outra coisa, o nosso cérebro, ele precisa do comando. Ele precisa daquele time de interromper. Por isso a meditação, ela é tão importante para nós. Por isso que a gente precisa fazer cada vez mais a meditação, porque é neste momento que a gente aprende a ficar plena em poucos segundos. E, sabe, tirar todas aquelas coisinhas que vêm de tensão. Aí vocês vão falar para mim, Silvana, eu preciso de um treinamento desse. Oxe, meu Deus, calma, logo eu dou um treinamento disso, não é certo? Logo a gente vai fazer esse treinamento de estar presente, estar pleno. E é tão engraçado isso, que quando a gente vai fazendo esse movimento de estar pleno e presente, o nosso corpo, né, já ele vibra de uma maneira diferente. A Bianca está falando aqui, já fiz uma aula de Mindfulness. Isso mesmo. E aí, nem consegui falar, hein, Bianca? Agora você me pegou, me enrolei aqui para falar. Mindfulness, isso, né? Eita, enroscou aqui a língua. Mas é isso mesmo, tá? É neste momento em que a gente se põe pleno e presente para aquilo que a gente precisa. E é isso que pode, às vezes, salvar uma vida, é isso que faz a gente tomar uma atitude séria no momento de tensão,
É isso que faz a gente ser assertivo e saber responder, saber trazer uma linguagem mais adequada para aquele momento, porque o que você faz mentalmente, você tira tudo, e aí você fica. Você traz uma luz, um discernimento muito maior. Né? Você traz uma coerência muito maior para aquilo que você está falando para o seu filho. Porque depois você vai dizer para ele, você precisa prestar atenção. Você tem que ser mais atento. Você tem que observar o que você está fazendo. Só que quando eu sento com ele, eu não estou energeticamente com ele. Gente, a criança sabe, o animal sabe, a natureza sabe quando você está ali com ela. E é muito, muito legal isso. E falo para vocês, treinem de estar plenamente naquilo que vocês estão fazendo. Faz o seguinte, você tem a louça agora para lavar, eu pelo menos tenho a minha loucinha do almoço para lavar, não é? Então, quando eu estou lavando a louça, eu vou só prestar atenção na louça que eu estou lavando. Quando eu estou cozinhando, só prestar atenção no que eu estou cozinhando. Isso é um exercício mental que fica bom para a memória, é bom para a atenção, é bom para aliviar o estresse, é bom para todas as coisas. Então, exercitem. Vão tomar banho, não fiquem pensando em milhões de coisas no banho. Vão tomar o banho, entre em contato com o corpo de vocês. Ai, Sil, não dá, filho está batendo na porta, que não sei o quê. Então, faça isso quando você entende, tá? Que você está naquele movimento que você consegue fazer. Por quê? Para você não desistir de fazer. Depois você vai se desafiando. Num segundo momento, você põe essa atenção mais plena, mais completa, com alguns distratores. Vocês podem ver, a criança que é hiperativa, que tem déficit de atenção, a mãe costuma dizer para a gente assim, mas como tem déficit de atenção? Quando é algo que ele quer, ele fica lá, prestando atenção naquilo que nem arreda, nem pisca o olho, fica constantemente prestando atenção naquilo. Como que essa criança tem falta de atenção? Porque neste momento, ela está absorta, ela está com plena energia, plena naquilo que a atrai. E é essa qualidade que eu pego, eu ensino para as crianças com déficit de atenção, de estar plena energeticamente naquilo que ela está fazendo. Então, a gente começa por coisas mais simples. Eu começo por coisas mais simples, desde apagar o que escreveu de errado. Às vezes eu começo por isso. Olha, pega a borracha, você quer vamos fazer uma brincadeira? Você vai apagar deslizando a borracha, sentindo a borracha no papel. Porque a criança que tem déficit de atenção hiperativo, o que ela faz? Mal apaga direito, não consegue tirar toda a marca anterior daquele lápis. Então, eu sempre digo para ela, ó, respira, põe atenção na borracha, como se o corpo fosse uma coisa só junto com a borracha. Também vocês vão lá lavar roupa, né? Respira, esfrega. É uma forma de meditar. Tem um livro muito interessante que ele fala, depois do êxtase, acho que lave a roupa suja. E tem o empresário no monge, alguma coisa assim, que eu já não me recordo o nome desses livros, que há muito tempo eu os li. Né? Qual é a informação importante que esse livro traz? Que meditar, estar zen, estar tranquilo lá no Tibete é maravilhoso, não é, gente? A gente está no meio do silêncio,
e você fica zen, você vira o verdadeiro monge, né? Quando você está sozinho, você consegue fazer isso. Mas como a gente pode fazer isso, trazer essa qualidade mental, trazer essa qualidade para o aqui e agora, né? Em meio a tantas informações, a tantas exigências, em meio ao caos que a gente vivencia? Começando um passo de cada vez. Então, este último passo, que é estar presente, ele é de extrema importância para vocês conseguirem, tá? Fazer também as outras 3 coisas que são muito importantes. E aí vocês vão falar, puxa, Sil, aí eu que vou estar super produtiva. E o meu filho? Seu filho vai aprender através de você. Quando ele vê que você sentou, esteve plenamente com ele. Quando ele vê que você parou para observar que fase que ele estava do erro. Quando ele vê que você parou para contextualizar o momento que ele vive, que é diferente do seu momento, o momento em que você parou e deu uma coisa para ele fazer. É nisso que ele vai se tornar muito produtivo. Se o seu filho não está sendo produtivo, então para tudo, volta essa live e assista quantas vezes você precisar, até que realmente esses 4 pontos estejam aí internalizados dentro de você, que seja igual escovar os dentes. Já está, né? Ali dentro, já incorporou, você já acomodou, dentro da psicopedagogia a gente diz, né? Acomodou esse conhecimento. Quando você acomodar esse conhecimento, aí você diz, ok. E você vai ver o seu filho produtivo e não vai precisar chamar tanto a atenção dele. Quer fazer valer? Então vamos lá. Me põe à prova aí. Se não conseguiu, vem e me diga por que você não conseguiu, em que ponto foi mais difícil para você. Eu estou aqui para te ajudar. Então, comentem, tá? Coloquem aí nos comentários as dúvidas, as dificuldades de vocês. Compartilhem essa live com outras pessoas. Marquem, se não quer compartilhar na página de vocês, tudo bem, mas marquem lá, põe alguém aí no comentário para ver essa live também, porque isso vai aumentando. Quanto mais a gente tiver as pessoas serenas, tranquilas, focadas, né? Quando a gente faz essa corrente do bem, quando a gente passa para os outros também, isso é igual àquela parábola da uva, né? Que o empresário foi indagado, por que ele dava sementes das uvas dele, que eram uvas, resumido aqui bem rápido, que eram uvas tão, né, as melhores uvas, e por que ele dava semente para os vizinhos? Ele dava semente para os vizinhos, porque se o vento trazer a semente do vizinho para o terreno dele, é da mesma qualidade do que o dele. Então, o que ele fazia? Ele contribuía com o outro, multiplicava com o outro. E pensa, gente, se um professor é estressado numa escola, 2, 3 começa a ser também. Então, a gente tem que parar de se alinhar e mimetizar comportamentos que não são comportamentos saudáveis, e mimetizar comportamentos que realmente vale a pena. Porque se você entra numa fila do banco, um está lá, estressado, e gritando, papapá, daqui a pouco você está estressado, gritando junto com ele. Agora, se você traz, respira, fica plena naquela situação, você muda o seu campo de energia ao entorno de você e você consegue mudar. Às vezes as pessoas me perguntavam assim, Sil, como você consegue falar com 15 alunos de 3 anos no tom de voz tão baixo e tão tranquilo? Que tem gente que fala assim, eu falo muito calmo, né, que o meu jeito de falar é muito calmo.
muito tranquilo. E eu sempre falei assim com os meus alunos. Trabalhei 25 anos na educação infantil e nunca tive problema de corda vocal por isso. Né? Tem fonos aí assistindo a live que eu sei, sabe muito bem o quanto os professores têm as questões de problema de corda vocal. E nem com meu filho também. Né? Então, por quê? Porque não é a voz, é a energia que você pega. Treine isso. Eu faço um desafio para vocês que estão aí assistindo. Treine, e vocês não vão se arrepender. E olhem essa live 10 mil vezes se quiserem, tá bom? Fiquem com Deus. E amanhã a gente tem mais live. Daqui a pouco eu estou postando aí o tema, tá? O tema de amanhã. Então não se esqueçam, estejam presentes e gratidão. E põe aí, anotem, por favor, vocês estão tão quietinhos, não estão anotando nas minhas lives, e para mim eu fico, gostou, não gostou, eu estou atendendo, tá bom. Vai lá no Facebook, anota, porque do Instagram, ele vai sumir em 24 horas, e lá no Facebook, as pessoas estão ali, estão olhando, então dão essas forcinhas para mim também, né? Isso ajuda, não é verdade? É gostoso isso. Vão lá, comentem, coloquem dúvidas. Eu estou aqui de peito aberto, coração aí muito feliz e amoroso para ajudar vocês. Então, me deixem ajudar, compartilhem o que vocês querem, tá bom? Aí, Bianca, obrigada. A Bianca está falando assim, anotando sim, tem 3 amigas aqui. Oh, que delícia! Muito obrigada. E é isso aí, tá? Vamos lá fazer essa corrente do bem. A gente compartilha tragédias, a gente compartilha coisas ruins, tanto no Facebook. Gente, o que eu estou pondo para vocês aqui não são só palavras, é a minha história, é o meu processo. São mais de 25 anos de carreira. Então, me deem esse cheirinho, esse carinho, tá bom? Tchau, tchau. Bom, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gratidão.